Boa noite a todos. Jogo difícil, jogo com característica de Série D. Né? Uma vitória, eu diria uma vitória digna de Série D, com cara de Série D. Eu nunca havia feito uma Série D, mas pelo comportamento, acho que os dois últimos jogos, não só o do 13, como hoje, apresentou uma característica de Série D. Né? E o importante foi que mesmo não jogando bem, como não jogamos, conquistamos 3 pontos. Foi o que eu falei para os atletas ali. Se nós buscarmos um pouquinho ali atrás, parece que o filme se repete do início de temporada em relação ao estadual. Sabíamos que teríamos uma queda, sabíamos que iremos subir no time certo, né? Não esperava que demorasse tanto, está um pouco prolongado, mas sabíamos dessa queda de performance, né? Não ela só tática, técnica, física, mas mental. Mas o mais importante é isso, é somar pontos na Série D. Eu os parabenizei pela entrega, eu os parabenizei pela disposição, pela competitividade, né, característico da Série D. O Iguatu é uma boa equipe, uma equipe que apresentou com um perfil físico muito bom, com muita organização tática, que era a princípio do Wellington, né, o treinador, agora é o Flávio, né, colocando já alguns conteúdos táticos do qual ele gosta. E nós tivemos muita dificuldade, sim, não foi fácil vencer. Parabenizo a equipe, parabenizo os atletas, do qual se entregaram, do qual se mobilizaram. Né? Um vestiário que nós conseguimos arrumar novamente, o que estávamos com dificuldade, voltamos melhor, mas aí, claro, a equipe deu uma baixada e tivemos que fazer as trocas por necessidade. Né? Estreia de Iago, o Salazar, essa semana ficou fora de um treino porque teve que tirar líquido do joelho. O Igor ficou 2 dias fora porque teve que fazer a aplicação. Então, assim, não tem sido fácil. O Gilvan voltando depois de um longo tempo aí parado. Né? Então, não tem sido fácil, mas é no sacrifício, é na entrega, na disposição. Eu sei que o torcedor não ficou satisfeito com a qualidade de jogo apresentada. Mas na Série D eu vou falar para vocês que eu prefiro jogar mal e perder e ganhar do que jogar bem como foi contra o Corinthians e perder. Né? Na Série D tem esse perfil, essa característica. Então, se for assim até o jogo do acesso e posterior do título, que se siga, que se faça. Porque é diferente, claro que nós temos que jogar bem e voltaremos a jogar bem. Mas ainda estamos sofrendo. Ô Marcos, boa noite. Parabéns pela vitória. Né? Eu vou pegar carona nesse trecho que você disse que a leitura do torcedor, quem esteve na Arena das Dunas, e a gente viu, fez o registro várias vezes, não saiu satisfeito, tem uns momentos que faz parte do torcedor, mas não levando em consideração só a leitura do torcedor. Vendo hoje a postura, principalmente no setor seu, que ele é muito sólido, que é o setor defensivo. Com todo respeito ao Iguatu, apesar dos elogios que você fez, mas o Iguatu do grupo não é um dos mais difíceis, ele está até surpreendendo. E hoje seu setor defensivo deixou a desejar. Seria só pela entrada do Iago ou não, no contexto geral também? Não, defensivamente nós deixamos sim espaços, né, para o Iguatu. Agora vale lembrar que a zaga titular há algum tempo não joga, né, mas os atletas têm se dedicado, o Salazar, o Igor, né, o Gilvan voltando. Aí se nós analisarmos, são poucos jogos do Pedroso para adaptar o sistema. Acho que o Buiú é o único sólido do sistema defensivo. E à frente dessa linha de 4, nós também temos ali um Souza que se entregou muito, um Ferreira que se entrega, um Enders que se entrega, que o desgaste é muito grande deles e quando eles caem da parte física, cai o rendimento técnico, pela entrega, pela disposição deles. Então, fica um jogo mais difícil, né? Mas é difícil você falar em relação ao Iguatu. O Iguatu hoje é o 4º colocado. E quando nós vencemos o Atlético Cearense, muito foi falado que nós tínhamos que colocar 5, 6, 7 em cima do Atlético Cearense. O Atlético Cearense hoje é o 5º colocado, com, se eu não me engano, 3 vitórias seguidas aí. Né? Então não tem, Série D não tem. Futebol os grandes já não são tão grandes como os pequenos já não são tão pequenos. Hoje está muito igual, está muito equilibrado, né? Os trabalhos realizados. Então, assim, a entrega dos jogadores, isso tem sido diferencial. E na Série D, isso é muito diferencial. Então eu parabenizei o grupo, o elenco, pela entrega, pela disposição e terão jogos com essa característica. Eu falei a eles ao final do jogo ali, hoje foi um jogo característico de acesso, né, que sofre, que tem dificuldades, mas que sai com a vitória. Eu acho que isso eu digo que no futebol só tem uma verdade, que é a vitória. Claro que as maneiras de chegar a essa vitória, ela tem N
maneiras diferentes. Se não jogamos bem e vencemos, é um bom caminho. Mas precisamos corrigir, precisamos voltar a jogar bem, precisamos sim buscar novamente aquilo que nós já fizemos ao longo dessa temporada. Boa noite, Marquinhos. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse um pouquinho do sistema ofensivo do América. Falando particularmente do jogo de hoje, houve dificuldade principalmente na criação. Em alguns momentos a gente via Gustavo Henrique muito solitário no campo de ataque. Queria que você avaliasse esse sistema ofensivo da equipe alvirrubra nos últimos duelos da Série D. Se nós vermos, né, perdemos o Norberto acho que antes dos 15 minutos. E isso, quando tu tem um time encaixado, principalmente ofensivamente, faz uma diferença que tu tem que remanejar. Aí o que eu tentei não funcionou, que foi o Ferrugem vindo de fora para dentro, uma função semelhante à do Norberto, né, hoje faz parte, não é em questão do Ferrugem, quem errou fui eu, na opção de colocá-lo numa função ao qual ele está se adaptando. Ele já entrou outros jogos bem, hoje ele não foi tão bem, até mesmo quando veio para dentro como na função dele, mas acontece, né? Mas não é responsabilidade dele, é minha. Foi minha responsabilidade, e por ele não estar bem no jogo ou não fazer bem desde a sua entrada. Mas não deixa de ser um atleta que se dedica, mas não tem também essa característica ofensiva. Então, demorei um pouquinho para colocar o Caio, poderia ter colocado antes? Poderia, mas a gente entendeu que tendo poucas opções, até mesmo na questão ofensiva, ele e Fernando Giovanni, ia chegar um determinado momento da partida que eu tinha que optar pela explosão, pela potência, né? E nesse quesito, o único que tínhamos à disposição era o Caio. Então, se eu entro com ele já na troca do Norberto, muito provavelmente ele iria cansar como os demais. E aí nós não teríamos essa potência de transição, o qual eu queria e se fez necessário e importante, né? O Caio entrou bem, o Caio novamente quase teve a bola do jogo, que originou o escanteio, que foi o gol do Souza. Surpreendemos com a batida do Guilherme e o Souza na área, porque muito pouco se tem essa situação de marcar o Souza quando ele está na área, o adversário espera que ele seja o batedor, então é mais uma situação tática que a gente trabalha, que a gente prepara para tentar surpreender o adversário e graças a Deus novamente deu certo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Tomando como base a pergunta da colega, eu gostaria que o senhor avaliasse um pouco o Henrique. O América é um clube que sempre sofre, né, quando tira atletas da base, pega atletas da base e coloca no time profissional. Isso porque tem uma torcida muito exigente que muitas vezes não confia nos próprios atletas da base. E hoje a gente viu o Henrique iniciando uma partida e jogando bem. Qual a avaliação que o senhor faz do Henrique? E a segunda pergunta podemos esperar o Henrique iniciando mais jogos com a camisa do América? Olha, em relação ao Henrique, eu sempre falei isso, né, da qualidade dele, do potencial dele, mas é um atleta que passou por uns momentos difíceis recentemente, né, por uns momentos diferentes em sua vida pessoal, que oscilou. E aí eu tenho que tomar o cuidado para não queimá-lo e saber utilizá-lo no momento certo. Talvez se tivesse utilizado anteriormente, fosse um atleta que é normal, pela falta de paciência com os atletas da base, poderia ter queimado. Então, nós soubemos o timing certo de colocá-lo, de tirá-lo, né, de preservá-lo, e chega o momento para entrar, para iniciar. E entendi que era o momento, o jogo de hoje em casa, né, se fazia necessário. E, sem dúvida nenhuma, ele tem apresentado pela sua qualidade, pelo entendimento tático, que com certeza ele vai ter uma sequência pela titularidade, novas oportunidades para que se possa, sim, iniciar a partida por aquilo que apresentou. É um jogador que tem talento, é um jogador que ganhou 4 quilos de massa muscular, o que o Jonas tem feito, né, com esses atletas, não só ele, mas a gente vê o Fernando, a gente vê outros atletas, o Alan agora recentemente das categorias de base, nós temos o Lucão hoje, que é o segundo goleiro. Então, assim, eu sou um treinador, como eu falo, que eu gosto de deixar legados, e por ter vivenciado muito a base, oriundo da base, então eu gosto de trabalhar com jovens atletas para que possa sempre estar deixando esse legado dentro do clube. E acho que Deus tem abençoado, né, na minha caminhada, e acredito que aqui no América não será diferente. Nós vamos conseguir realizar um trabalho de deixar atletas aí pronto para a sequência para vestir a camisa do América. Marquinhos, boa noite. Boa noite. Você falou, eu vou retomar uma fala sua lá no início da tua primeira resposta, quando você fala sobre a dificuldade física, né, que você está tendo em relação a alguns jogadores. O Salazar, você falou sobre a semana, né, o Iago, que acabou de chegar e já estreou justamente por conta dessas ausências. E hoje a gente teve aí o Norberto também, né, logo no início do primeiro tempo ali, que acabou saindo também.
Como é que você está gerindo isso? Porque é uma situação cada vez mais difícil. O elenco que já é curto vai ficando cada vez mais curto e são jogos completamente físicos, né? Como o de hoje aí, contra adversários que também estão lutando pela classificação. Eu queria que você falasse um pouco, fizesse um apanhado sobre isso. Perfeito, Pedro. Muito bem colocado. E uma visão importante, né? Eu digo que a questão ela não é nem a questão física, porque o nosso time, os dados estatísticos fisicamente, o nosso time tem corrido muito. O nosso time tem atingido níveis realmente acima até da divisão, né? Pelo trabalho realizado, pelo esforço dos atletas. Mas é uma característica diferente na Série D. Então a gente tem tido, né, e jogos em sequência, que característico a Série D normalmente abre-se a semana, né, para que tu possa trabalhar a semana num micro, e nós temos tido o jogo no meio de semana, né, agora que conseguimos abrir, mas com muitos atletas no departamento médico. E nós temos um departamento médico muito competente, né, comandado pelo Dr. Materlink, seus filhos, a fisioterapia muito boa, assim, os fisioterapeutas, né, tanto Felipe como o Arthur, então assim, e grandes profissionais. Então a gente tem trabalhado na recuperação desses atletas o máximo possível, mas vale lembrar que nós temos aí, eu acredito que 4 ou 5 com característica de titularidade, né? Dentro do DM, principalmente na questão ofensiva, cito o Gustavo Ramos, o Rafinha, né? Atletas que são importantes, se não iniciando, mas no decorrer da partida, para que se tenha esse leque de opções. Então a gente tem conversado, né? A diretoria tem se mostrado muito aberto aí a estar buscando atletas, né? E eles me posicionaram sim das possíveis situações que possam ocorrer, né? Da chegada de atletas para agregar, né? Não só quantitativamente, mas na questão de qualidade. Então é importante sim, não adianta nós pensarmos em apenas contratar quando tiver no jogo do acesso, porque pode não dar tempo, né? No jogo do acesso de adaptação e eu não acredito nessa situação de contratar para um jogo que ele vai ser decisivo. Eu creio que precisa ser construído, ter uma construção dentro da ideia de jogo, dentro do entrosamento, entender a cultura da cidade, do clube, dos companheiros, do modelo de jogo, do treinamento. Por isso que a gente tem acelerado esse processo aí para que se possa chegar. Mas eu creio que a diretoria, o Marcelo, o Pedro, o Martin, não tem medido esforços. É que realmente tem tido dificuldade, mas a gente precisa, sem dúvida nenhuma, né? Até se ter, nós precisamos aí de uns 3, 4 aí para que se possa quantificar e qualificar isso. Os caras estão indo atrás, não está faltando vontade deles, né? Recebemos algumas negativas, faz parte, mas como eu falei anteriormente, tem que vir para a América e acreditar aquele que realmente quer vir. Não adianta vir por outra situação, então tem que vir aquele que acredita no projeto, não só para o agora, mas para a sequência da temporada. São duas perguntas em uma. Hoje eu senti uma dificuldade do América na saída de bola. O América tinha dificuldade, estava rifando demais a bola. O Salazar e muitas vezes o Iago sem opção nenhuma de jogo. E eu queria saber, o senhor tentou mudar várias vezes o esquema dentro do jogo, tentou fazer um 4-2-3-1, tentou fazer uma saída de 3, não funcionou nenhuma das alternativas, melhorou um pouquinho depois do segundo tempo. Eu queria que o senhor fizesse essa avaliação também e queria perguntar para o senhor se o senhor não acha que faltou um pouco mais de intensidade no meio campo. Eu acho que o América, em alguns momentos, não conseguiu fazer a transição ofensiva da maneira como o senhor trabalha. Nos outros jogos que a gente viu, tanto na Série D como no final do estadual, a América tem uma transição muito mais rápida, os jogadores chegando muito bem. É uma questão física ou foi uma dificuldade que o jogo impôs hoje? Não, física não é. Eu diria, Rafael, que muito bem observado na sua leitura de saída de primeira fase, né? Mas eu diria que é pela falta de entrosamento na chegada do Iago, né? Pela característica diferente que tem o Salazar. Então isso também compromete. Aí nós vamos tentando arrumar argumentos para dar aos atletas um leque de opções para fazer essa construção em primeira fase e segunda fase, para chegar com velocidade na frente. Mas também os atletas de características à frente, né, no sistema ofensivo também é importante. Então, como a gente não tem essas flechas, a gente tem o arco, mas não tem umas flechas para estar acionando. Para estar sendo acionado. Então a gente tem que saber conduzir a partida. Acho que foram poucas, mais umas 2 ou 3 apenas, que nós conseguimos ter a primeira fase de construção e finalizar a jogada, né? E aí essa questão da bola aérea
também é uma questão de mérito do adversário, que soube também nos colocar em situação de dificuldades na primeira fase, aí a alternativa foi sim alongar, mas mesmo alongando, nós não estávamos conseguindo fazê-la da maneira correta, onde nós perdíamos não só a primeira bola, como a segunda. E aí o jogo ficou espaçado, nosso time se passou, ficou perigoso. Aí no intervalo que nós conseguimos corrigir, para que se pudesse ter uma primeira fase de melhor construção e um time mais compactado, né, e melhor tecnicamente, para que se pudesse fazer a construção do jogo. E eu creio que foi um segundo tempo um pouco melhor e mais próximo daquilo que eu acredito, né? Um primeiro tempo que nós tivemos, sim, uma dificuldade. Quanto à intensidade, como eu falei, vai muito das características dos jogadores à frente também para serem acionados, né? E hoje nós não conseguimos parar muito a jogada à frente. Ela estava muito transitando. A hora que batia lá, ela já voltava e nosso time não conseguia dar tempo de sair. E aí a gente teve que fazer alguns ajustes durante a partida para que se pudesse ter pelo menos um equilíbrio e conquistar a vitória. Ô Marquinhos, até um posicionamento para o ouvinte, o telespectador que está acompanhando ou vai acompanhar a sua entrevista, o que é que o Departamento Médico do América te passa para a comissão sobre o Ricardo Bueno? Cronologicamente falando, ele chegou e foi anunciado primeiro do que o Iago. O Iago foi apresentado, foi para o jogo, começou como titular. Como é que está o Ricardo Bueno? Previsão que te dão? Qual é a etapa que ele está passando hoje para ele estrear, der tudo certo e assinar com a América? Cara, eu até, né, foi me passado algumas situações aí em relação... Você conhece o atleta? Já atuou com ele? Conheço. Já foi um atleta em 2 oportunidades e nas 2 me ajudou muito, tanto na Série B com o São Bento, na Série B do Brasileiro, como no Juventude na Série A do Brasileiro. Então é um jogador que dispensa apresentações e eu sei o quanto ele pode nos entregar e agregar. Ter um pouco de paciência, ele está passando sim por avaliações mais minuciosas, né? Até porque é um atleta que teve uma lesão lá no Confiança, estava no processo de transição, que a gente tem que ter o equilíbrio, não adianta também colocar aos leões no momento em que, calma, tem que ter equilíbrio. O Iago já era um atleta que vinha numa sequência maior de jogos dentro do Sampaio Corrêa, né? Já estava adiantado o processo até mesmo de exames, o qual ele trouxe do Sampaio. O do Ricardo Bueno já, alguns exames havia passado o prazo de validade, então para que ele pudesse apresentar condições num novo clube, não no América, mesmo que ele fosse contratado por outro clube, qualquer outro clube, ele teria que passar por esse processo, porque a validação ou a validade de alguns exames expiraram. E aí você tem que fazer esse processo corretamente. O Iago já chega com esses exames prontos, né? Então, por isso que foi acelerado com o Iago. O Ricardo, sim, tá? Nós estamos preparando, eu o conheço bem, sei da qualidade e sei o momento certo também. Ele até se colocou na disposição de quarta-feira, talvez pudesse entrar em condição de jogo, mas eu, mediante a situação, junto do departamento médico, da diretoria, tomamos a decisão que não é o momento de colocá-lo já na quarta-feira numa viagem de 12 horas, para ir 12 horas para voltar. Então tem que ter equilíbrio também, para que se possa manter, né, essa sequência. Infelizmente perdemos o Souza, né, com o 3º cartão amarelo. Eu acho que o árbitro foi muito rigoroso em algumas situações ali. Em outras situações ele poderia ter dado cartões. Você foi conversar com ele, inclusive, lá? Fui justamente por conta disso, que, cara, não demorou nem 3 segundos para o Souza bater a falta e ele já ocasionou. Eu sei que tem a questão do tempo de jogo, da expectativa, né? Foi o que ele me colocou. Eu entendi a colocação dele, a situação dele, né? Um bom árbitro, não comprometeu, não porque vencemos, mas ele cumpriu muito bem a função. Eu acho que é normal, é natural, é ser humano. Houve algumas trocas de faltas que poderia ser para um lado ou para outro, né? Mas aí ele me posicionou dessa forma, que o Souza estava retardando o jogo para ganhar tempo. Eu falei que realmente não era uma situação que não tinha demorado nem 5 segundos para bater a falta, tinha que ter um pouquinho mais de calma, mas infelizmente perdemos o Souza por essa questão, para o jogo de quarta-feira, mas acredito que vamos conseguir equalizar na questão do Souza para que se possa ter um time competitivo também lá em Iguatu. Marquinhos, dá para resumir uma avaliação que você faz do América até aqui, né? Já que vamos começar agora com os jogos do retorno, já de cara, encarando esse mesmo Iguatu fora de casa, foi um jogo muito difícil, como você falou, o que dá para melhorar diante das limitações que o América tem, como você já frisou, dos desfalques, né, e tudo mais? Olha, se nós pegarmos, né, como um todo, claro que nós deveríamos estar na ponta da nossa chave, isso na parte teórica antes de começar a competição,
né? É um clube que chegou à terceira fase da Copa do Brasil, é um clube que teve a Copa do Nordeste, é um clube que jogou estadual de maneira muito intensa, uma reconstrução. E aí, claro, o 13 não jogou Copa do Brasil. Então o 13 teve tempo e não disputou decisão do seu estadual. Então o 13 teve tempo de trabalhar, teve tempo de periodizar, teve tempo de treinar e nós não tivemos. Nós fomos emendando competição em cima de competição, jogando quarta e domingo, e isso acarreta, né, o que acarretou? A perda de jogadores por parte clínica, mais do que física, mas naturalmente tem uma queda física onde nós estamos resgatando esse trabalho, essa periodização, essa parte física, para subir no time certo. Expectativa era sim estar brigando com 13 na ponta da tabela. Realidade, eu acho que hoje é a realidade onde estamos. Acredito que estamos devendo aí 2 pontos, poderíamos estar aí com 14 pontos na tabela, que no meu modo de ver seria o ideal, onde os 2 pontos que deixamos escapar na estreia, naquele gol sofrido no final, ou até mesmo contra o Souza, onde tivemos a oportunidade de vencer o jogo. Acho que foram uma das 2 situações que nós poderíamos ter esses 2 pontos a mais, no meu modo de ver e na realidade de perspectiva de competição. Né? Por toda a situação, todo o cenário, todo o planejamento, nós estamos devendo 2 pontos daquilo que nós poderíamos estar neste momento na competição, entendendo e periodizando a competição. Professor, para encerrar um pouco da minha parte, o senhor falou a respeito de reforços, precisa de pelo menos de 3 a 4 atletas, né, para ganhar em quantidade e qualidade o seu elenco. Dentro desse número de atletas de reforços, 2 atacantes. O que o senhor pode falar do Luiz e do Thiaguinho? Bom, já chegaram Bueno, né, já chegou Iago. Os nomes citados são jogadores que já o Thiaguinho, qual Thiaguinho? O Thiaguinho? Thiaguinho atacante, que estava no Bahrein, que já passou pelo América. Thiaguinho teve uma passagem muito boa aqui no América, um jogador de enfrentamento, jogador de velocidade, um jogador de boa finalização, boa condição de bola, né, de muita qualidade. Teve uma passagem muito boa, acho que iniciou no Globo, se eu não estou enganado, né, no Força e Luz. Visão Celeste. No Visão Celeste, aí veio. E aí acho que ele teve uma passagem no Globo, se eu não me engano. E aí veio para o América, se desenvolveu no América e teve a oportunidade, foi comprado pelo Cuiabá, né? E aí no Cuiabá ele acabou indo para o Bahrein. E está retornando, se eu não me engano, nessa janela. É um jogador que sim, desperta interesse pelas qualidades, né? E por aquilo que ele já fez no clube. E o Luiz é um jogador que trabalhou comigo também, né? Esteve comigo também no São Bento, na Série B do Campeonato Brasileiro. É um jogador de muita qualidade, de velocidade, drible, né, que eu acho que agrega. É um jogador que teve acessos aí, cheira acesso, teve com Vitória, teve com Operário, né? E nesse momento da competição nós precisamos trazer também esses jogadores que têm essa característica de conquista de acesso. O Luigi é um jogador desses, o Bueno é um jogador desses, né? Acho que o Thiago também é um jogador desses, o Thiaguinho. Então acho que é importante nós termos e trazermos essa sinergia, essa energia, né, para contagiar o vestiário, para a gente aumentar o leque de opções, o nível de competitividade do grupo e que o torcedor também venha conosco, né? Eu sei que o torcedor está ansioso, eu sei que o torcedor, em certos momentos, está no seu direito e também cobrou o elenco, vaiou o time, né, num momento difícil, mas também apoiou. E o que eles fizeram lá em Campina Grande foi muito contagiante. E se buscamos o empate no último minuto, na última bola, foi muito por conta do que o torcedor nos fez acreditar naquele momento da partida. Então peço ao torcedor que acredite, que confie nesse grupo, né? Hoje foi visto, por mais que não tenha sido um jogo vistoso, mas foi um jogo que não faltou entrega por parte dos atletas, né? Os caras estão treinando pra caramba, os caras estão se dedicando, o grupo está fechado, o vestiário está fechado, e eu tenho certeza que vai entregar coisa muito boa e gratificante. É uma caminhada árdua, é uma caminhada difícil, mas estamos no caminho. Eu acho que nós o trem saiu do trilho num certo momento e agora nós estamos colocando novamente o trem no trilho. Demorou um pouquinho além do que eu imaginava, mas o trem está começando a voltar para o trilho novamente.